Seja muito bem-vinda, Deus, a mais um dia aqui na nossa jornada dos 40 dias com Jesus. Que delícia, hein? Meus parabéns pelo teu comprometimento. Eu tô gostando de ver. Que gostoso. Bom, Priscila Yackman aqui, estrategista espiritual, partilhando com você essa jornada dos 40 dias no topo da montanha com Jesus para a integração da consciência crística. Se você está chegando aqui agora por esse vídeo, então já ative as notificações para que você se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba o conteúdo assim que eu posto. A nossa área de comentários é o momento ali que você compartilha comigo o que é que você entendeu do nosso conteúdo de hoje. Então faça isso ativamente. Por quê? É o teu espaço onde eu consigo ler, compreender como é que você está recebendo tudo isso que eu estou transmitindo para você. Se você está conseguindo virar as suas chaves aí. Tá bom? Então vamos lá. Hoje eu tô com um tempo um pouquinho mais acelerado aqui, justinho aí, mas vou buscar ser bem assertiva, bem diretiva no que a gente tem para nossa lição do dia. Combinado? Canalização. Se falamos pouco de canalização aqui, é apenas porque tendes chegado a conhecer-vos como canais sem a necessidade de palavras. No entanto, agora devemos falar disso, pois pode ocorrer uma confusão com relação à canalização. Ontem falamos de como os professores eram canais durante o tempo de aprendizado. Também notamos que reconheces que a vida toda é um canal. Há uma grande diferença entre considerar um professor como um canal, toda a vida como um canal, e o ser como um canal ou um canalizador. Olhemos para a ideia da canalização, simplesmente como uma ideia de expressão, mas uma ideia de expressão que é dada e recebida, que é recebida e que é dada. Quando a palavra canalização é usada no âmbito da espiritualidade, frequentemente é usada para indicar uma função intermediária. É possível que o canalizador fosse visto como um mediador entre vivos e mortos, ou entre o mundo do espírito e o mundo da humanidade. Essa ideia separava vivos e os mortos, o espiritual e o humano em dois estados. Estados que, em seus níveis mais básicos, poderiam ser considerados estados do desconhecido e do conhecido. No exemplo usado, o professor era também um intermediário, com a separação do conhecido e desconhecido. Por isso, um canal poderia ser visto como aquilo através do qual o desconhecido se move para um estado em que é conhecido. Esta é a maneira em que a própria vida pode ser vista como um canal. Como a primeira transição requer que reconheças que tu és a expressão do desconhecido e o único meio para que o desconhecido torne-se conhecido, é importante falar disso de todas as maneiras possíveis para tornar essa ideia clara para ti. Tu és a vida e também está rodeado por forças vivas que constantemente também canalizam para ti. A canalização, no sentido espiritual comumente entendido, pode promover tanto um tempo de separação quanto um senso de unidade. O senso de separação vem quando o canalizador é visto como se tivesse algo que não está disponível a todos, ao invés de ser visto como um meio para prover ou canalizar a disponibilidade para todos. O que a pessoa canaliza é único e só está disponível através da sua expressão. A disponibilidade está ali
para todos. O que ele traz aqui pra gente? Tá? Por que eu li todo esse contexto? Porque a gente está acostumado e condicionado a ouvir sobre canalização de uma única maneira, achando que a gente precisa fazer algo específico para ter tudo isso. Mas a canalização, gente, nós já somos esse canal da vida. Eu estou tornando a vida manifesta através do meu corpo. Eu estou sendo um canal deste divino em mim para o material, do espiritual para o material. Lembre-se que agora não é material e espiritual. O material, ele é a realização do espiritual. Se você não tem consciência desse mecanismo, tudo está sendo criado sem você perceber como, através da tua ilusão da separação. Quando tu assume a tua identidade em Cristo, você faz isso pela escolha. Você faz isso através do seu acesso, você faz isso por decisão. Então você torna consciente de que você é um canal de expressão da vida, que traz o que é desconhecido, que agora a gente não tem mais medo, porque a gente reconhece que o desconhecido é maravilhoso, que é o todo que há, e que a gente se permite a expressar o desconhecido conhecido, inclusive para nós mesmos. Lembra que a gente vai descriando a identidade baseada no eu pequeno, e agora a gente começa a construir a identidade do ser crístico? Então, como que é tudo isso? Tu vive a partir do teu acesso e você começa a expressar. Então, aqui ele começa a trazer pra gente essa clareza de tirar esse misticismo das ideias que a gente tem com relação à canalização, de que só algumas pessoas podem ter ela. E aqui o que ele traz? A disponibilidade está para todos. Porém, cada um tem a sua forma de expressar. Talvez quando você ler a esse conteúdo, de acordo com o teu contexto, com a tua dinâmica, com a tua dedicação, você vai verbalizar isso de uma nova maneira. Um médico que tem um outro repertório irá utilizar uma outra maneira de expressar isso. Por quê? Porque vem através dos filtros do que ele viveu. Assim como uma pessoa que se desenvolveu na mediunidade kardecista, assim como uma pessoa que se desenvolveu na mediunidade de outras religiões, elas vão trazer ali o entendimento com base no que era conhecido para ela. Só que aqui ele fala, todos têm direito, todos têm esse acesso, isso é o natural da vida. A vida é a canalização do espiritual para o material. Fez sentido aqui? Então você é naturalmente um canalizador. A questão é, você está consciente do que você está canalizando? Se agora você sabe que você é um canalizador, que a vida material é a expressão da consciência do que você tem ser espiritual, o que você escolhe a partir de agora? Esse é o convite. O meio de expressão também está lá para todos. O que é expressado é diferente, porque é uma combinação universal, aquilo que está disponível, com o individual, aquilo que é expressado. Não importando se alguém escolhe usufruir da universalidade canalizada ou expressada por outro, essa é uma escolha e o outro indicador da singularidade da canalização. O universal é tudo. Dentre tudo, o canal é aquilo ao qual são permitidas a recepção e a expressão. Alguns, então aqui, a recepção. Então eu preciso reconhecer que sou um canal, acessar, receber, para que eu possa expressar com consciência. A vida não para de ser expressa. Eu apenas estou ali, identificada com o meu ego, identificada com aquela versão daquela história que eu conto sobre mim mesma, e muitas vezes, por estar nessa identificação, eu não percebo, inclusive, a maestria com que a vida já está funcionando. Porque se eu tiver com a minha lente ligada para a escassez, eu não vou conseguir perceber a abundância que continua e sempre continuou fluindo na minha vida. Porque ela não para, a vida não para de ser benevolente, a vida não para de ser o amor. É a tua interpretação que dá um significado para ela. São as tuas lentes que classificam o que te acontece como bom ou ruim. É o estado, é a tua interpretação, é o teu condicionamento, é a tua programação. Porque a vida, ela é.
ela apenas é amorosa, harmoniosa e sustentada. Olha para a energia que a gente está aqui dentro de um planeta sendo sustentado numa galáxia. Depende de você estar pensando ou não, não está funcionando. Teu corpo depende, não está funcionando. Então entende como é muito acima essa inteligência que nos governa, ela continua te governando. Você aceitando a ajuda dela, você aceitando se reconhecer como ela ou não. Ela é tão amorosa que você pode viver a parte desta conexão, viver ausente de si mesmo, e ela permite também, tá? Alguns encontrarão muitas vias de canalização à sua disposição, tanto através de si mesmo como através dos canais espirituais, sem compreender que ambos são o mesmo, pois ambos requerem uma escolha, a escolha de permitir a entrada ou a união. Nessa escolha, o universo, aquilo que está disponível, é canalizado através da expressão dos desejos individual. Toda escolha é, então, um meio de canalizar. É tomar o número infinito de experiências ou informações disponíveis e canalizar apenas aquilo que se deseja saber. Por isso, é prudente repetir mais uma vez que tu és a expressão do desconhecido e o único meio pelo qual o desconhecido se torna conhecido. Tu, em outras palavras, és o canal, o veículo pelo qual o desconhecido se torna conhecido. O que escolhes conhecer e como escolhes conhecê-lo é um ato de canalização, que vem de uma função de união. E isso é cumprir a função da união direta com Deus. Não importa que função de cada um seja a mesma, pois nenhuma expressão dessa mesma função produz os mesmos resultados. Então, aqui, eu preciso ter essa consciência de que eu sou este veículo. O que eu estou canalizando? A minha própria vida. E qual que é o meu desejo? O que eu escolho dentro deste universo que sou, tornar visível a mim mesma para que eu perceba que sou? Lembra que no tudo, no acesso, nós temos tudo disponível? Aonde eu estou colocando o meu foco de atenção para que isso se torne manifesto, para que eu me reconheça? Para que eu me descubra, digamos assim, porque é a descoberta do ser. Tornar o desconhecido conhecido é a minha força? É a minha coragem? O que eu busco nesse acesso à fonte para tornar conhecido que nem eu sabia que eu era ainda? Olha a realeza, a sutileza desta profundidade. Podes colocá-lo em palavras, podes transformá-lo em imagens, contá-lo em uma história. Sentirás como se fosse transbordar, se não pudesses compartilhar a união que tocas, quando cumpres a tua função da união direta com Deus. A resposta mais simples, direta e descomplicada é: viva o amor. Porque o conhecimento se torna real quando se torna conhecido. Portanto, só assim permanece real. Reconheces que conheces o desconhecido e desejas que o desconhecido se torne conhecido. Quando a gente entra no acesso, tudo que a gente temia, quando a gente está no estado alterado de consciência, em fusão, em unicidade com o todo, que nós nos reconhecemos naquele vazio, sem forma, sem significado, mas que ao mesmo tempo nos preenche, nos supre, nos ama, onde a gente sente a completude, onde a gente sente a benevolência, onde tudo se dissipa, onde tu só quer ficar ali e falar: caramba, que delícia que é isso. Você quer transbordar isso. E a melhor forma de expressar esse desconhecido que é você e que você passa a se reconhecer cada vez que você entra nisso através do teu altar santo, do teu acesso, você quer trazer isso para o mundo da forma. Você quer expressar isso porque você começa a reconhecer que esse disco que era desconhecido até então, que agora é conhecido para você. E transbordar isso é transbordar a tua união com Deus.
Então, que mecanismos que eu utilizo dentro do mundo da forma para tentar traduzir tudo isso que eu recebo através dessa consciência de quem sou em unicidade para o mundo manifesto? Para que a minha impressão da minha vida na forma ela traduza as experiências que eu tenho a partir do meu acesso. Como isso se aplica dentro da minha vida hoje? Quais as limitações que eu me percebo e que quando eu acesso a esse altar santo, a esse acesso, tudo se dissipa. E aí, quando eu volto, como que eu integro essa nova experiência para um novo comportamento, para um novo olhar de amorosidade com relação àquilo que eu estava sentindo dificuldade? Consegue compreender a sutileza do quanto que esse acesso é o que vai trazer para você um novo mecanismo de se relacionar com a vida? Seja através de uma compaixão, seja através de... Eu tive uma situação, vou até partilhar contigo. A Thalita ontem chegou aqui em casa com as provas dela de matemática. Ela havia me contado que ela não tinha ido bem, que ela tinha reprovado na prova, que ela ia ter a prova de recuperação, mas ela falou: mãe, tá tudo bem. Falei: você precisa de ajuda? Não. Só que ontem ela chegou com a prova de recuperação e ela não passou. E aí, ela não ia me mostrar. A Pri, de antigamente, talvez se comportasse como meu pai. Eu apanhava se eu não tinha nota boa, né? Então foi num outro momento. Eu sentei com ela e falei: o que a gente precisa estudar? O que da matéria você não entendeu? O Jefinho, eu fui tentar alfabetizá-lo, porque foi bem na época do Covid, que tinha começado a pandemia. Eu me descabelei, eu tinha vontade, eu juro por Deus, de catar no cabelinho dele, bater no livro e de falar assim: você é burro, você não entende. Mas eu que não conseguia transmitir o conhecimento para ele, porque eu ainda justificava, eu falava: eu não fiz pedagogia, eu não sei utilizar esse conhecimento de uma forma lúdica que essa criança consiga compreender. Porque a gente precisa voltar em nível de consciência para tentar compreender como é que aquela pessoa está recebendo essa informação e qual está sendo esse ruído de comunicação, para tentar outros mecanismos para que consiga. E eu surtava. Por quê? Porque ele era burro? Não, porque eu tava me sentindo... A burra tava sendo eu, incompetente de traduzir aquela informação que para mim era tão simples, a matemática, mas eu não conseguia explicar. Eu falava assim: como assim você não sabe quanto que é 2 mais 2? 2, ó, 2 mais 2, soma. Com a Thalita, eu sentei ontem, que eu confesso pra você, que eu falei: meu Deus, é isso que é ser uma mãe presente, é isso que é conversar, é isso que é ouvir, é isso que é entender a dificuldade dela. Consegui resolver? Não, porque eu consigo traduzir para você o acesso espiritual. Mas eu confesso que ensinar a pessoa a enxergar 1, 2, 3, 4, eu não consigo, meu Deus. Mas eu consegui partilhar muito amor ali para ela, ser o apoio moral e sentar do lado dela e achar uns vídeos ali no YouTube para ela estudar, porque eu, como ali professora de matemática, não rolou. E nós rimos, nós nos divertimos, mas já não foi a mesma Priscila de antes. Só que por que eu consigo ser assim? Quantas coisas eu erro hoje ainda no meu dia, com a vontade de acertar? E Deus está fazendo o que comigo todo dia no meu altar santo? Cristo em mim faz o quê? Me ama incondicionalmente. Então, o que eu posso expressar pela minha filha? Eu vou deixar de amá-la por conta da nota? Lógico que não. Eu vou tentar, dentro dos mecanismos que eu consigo, ajudá-la ali. E agora eu acabei de conversar com ela, que ela chegou da escola. Filha,
Tu acha que a gente precisa procurar algum tipo de ajuda para você entender? Porque eu não estou conseguindo te ajudar. Quais são as outras formas dentro da escola de apoio para a gente fazer isso? O que tá te faltando? Por que tu não tá presente na aula? Por que a tua cabecinha tá voando? O que a gente precisa fazer? Tá? Então, assim, mas essa Priscila de conversar, de o que tá acontecendo? Qual que tá sendo a sua dificuldade? Não existia. Eu repetia mecanicamente, instintivamente, e não é que não venha hoje na minha cabeça. Aquelas frases, inclusive, né? É a única coisa que você faz da vida. Como assim você nem tira nota? Porque é a tua única obrigação. Vieram toda essa carambada de coisa na minha cabeça. Eu olhei pra ela, falei, cara, ela tá com uma dificuldade. E eu vou descaçambar, repetir o que eu ouvi, porque eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo incompetente como mãe e como uma professora de matemática, porque eu não sou. E aí eu vou descontar. Eu tenho a capacidade para ensiná-la naquilo? Não, eu não aprendi para aquilo. Eu até tentei ontem, gente, eu juro para vocês. Eu não sei como traduzir aquilo na linguagem dela. E aí eu vou virar para ela e falar, tua obrigação, se nem eu dei conta, mãe? Eu não dei conta, eu sei que 2 mais 2 são 4, mas eu sei fazer a criança entender que 2 mais 2 são 4? Então quem é a burra nessa história? Tá? Então entende como a gente vai tendo ali dentro do acesso. Se eu tô sentindo todo esse amor, como eu traduzo isso na minha vida prática? Por isso que eu postei aqueles stories de ontem. Como é que a minha casa vai ser de pau o espeto? Não, na minha casa o espeto tem que ser de diamante. Se eu tô vendendo para você, se eu tô falando para você que você alcança a paz, que você encontra mecanismos melhores de harmonizar primeiro consigo mesma, depois com as pessoas que estão primeiro na sua casa. Tu tem que se organizar para isso. Eu vou descarregar a minha frustração da minha incapacidade por não saber ensinar uma criança nela. Tá certo? Eu já fiz isso. Eu fiz isso com o Jefinho. Eu recebi isso. Só que hoje eu consigo ter esse olhar gentil, primeiro com ela e também comigo, da minha incapacidade de traduzir essa linguagem. Tá? Então, me sentir daquela forma? Me senti. O que tá no meu alcance, eu sei? Não sei. Nós estamos providenciando outros mecanismos agora com relação a isso, para que ela alcance um resultado dentro da escola. Na paz, sem gritaria, sem nada disso que não é necessário, não é? E sem falar para ela que é a única coisa que você faz da vida. Tá? Então, assim, é esse cuidado, é essa gentileza, é essa delicadeza da gente não vomitar a nossa dor em cima do outro, as nossas limitações se tornarem uma agressão dentro da vida do outro, porque aí eu tô sendo um canal do quê? Da minha inconsciência, da minha incoerência, da minha incongruência? Eu preciso me comportar mais dessa maneira? Então, conforme você vai tendo esse contato com o todo e você vai sentindo esse amor, benevolência e de que o todo não tem esse julgamento comigo, porque através da minha disciplina espiritual, eu me sinto amada todo dia, independente do que eu faço, ser certo ou errado. E eu estar aqui buscando, batalhando, né? Batalhando não tô batalhando nada. Mas estar aqui me dedicando. Tem coisas que eu erro, tem coisas que eu acerto e eu treino, e eu melhoro. E chega um apoio e chega uma ajuda.
Mas o que eu sinto quando eu tô na casa do Pai? Tá tudo bem. Então o que eu posso transmitir? Tá tudo bem. O que eu sinto? Você continua sendo amada, filha. Calma. Presença. Calma. Não se martirize por isso. Calma. Então, eu espero que essa mensagem toque no seu coração e que você consiga perceber, não só com os teus filhos, mas e com o teu marido. E com os teus pais. Porque quando a gente torna a nossa vulnerabilidade visível para nós, e aqui eu busquei traduzir isso para você, por quê? É eu reconhecer que eu repetir o grito da minha mãe, hoje eu consigo perceber que eu me senti incapaz, impotente, frustrada, uma burra por não conseguir ensinar uma criança. E se eu não estava conseguindo, eu queria que ela desse conta sozinha. Então a minha frustração, iria vomitar em cima dela, como eu já fiz com o Jefinho. E como em alguns outros assuntos eu faço com a Thalita ainda. Tem coisas que às vezes passa por aqui também. Tudo bem? Só que eu consegui enxergar. E aí o que veio? Veio a compaixão. Comigo e com ela. Que eu tenho a minha limitação, porque eu sei o que são 2 mais 2. Eu consegui ensinar isso para ela. Então entende como nessa área eu me senti fragilizada? Agora, eu sou uma adulta. E as pessoas que estão ao seu redor? Essa é uma área. Quantas coisas as pessoas que estão ao seu redor talvez não estejam conseguindo fazer o 2 mais 2 na vida deles? Eles são adultos. Eles estão tentando da melhor maneira que eles podem. Você consegue ter essa sutileza? Então, quando você entra em contato com essa sua sombra de eu quero parecer perfeita, né? Querer parecer inteligente, eu posso ser não tão inteligente. Mas aí quando eu olho para uma mãe gritando com o filho, o que eu reconheço? O que era aquele grito? A não aceitação da própria incompetência. E aí eu olho para aquilo, o que eu sinto? Compaixão. Ela não está sabendo o que fazer com a dor dela e ela vomita a dor no outro. E como eu sei? Porque eu já fiz. E porque eu tive a capacidade de olhar para isso. Então, quando eu vejo aquilo acontecendo, eu consigo, uau, peguei aqui. Tá fazendo? Então, quanto mais a gente vai acessando essas nossas camadas, das nossas sombras, das nossas limitações, das nossas vulnerabilidades, quando você reconhece que diante de tal coisa que fulano falou, você se comportou daquela maneira, você fala, caramba, aqui eu tava sentindo inveja. E aí você vê diante dos seus olhos, o que você percebe? Nossa, ali também. E isso não faz você ser melhor do que o outro. Faz você ter a amorosidade de entender que o outro está se percebendo como pequeno. Como você, como eu me percebi até ontem. E que eu estou dando o meu melhor. Então, eu espero ter trazido esse lugar, porque a canalização é você trazer com consciência o desconhecido que você acessa através do teu acesso para o conhecido. Essa consciência dessa união com Deus é o que está dentro de ti, aguardando a tua expressão. Então, como que eu escolho, a partir de agora, ser esse canal para a consciência da união de Deus que existe em cada ser vivo? Essa consciência é o que nós chamávamos de consciência crística. Mas como a gente chama ela a partir de agora, não importa. Ela é a união com Deus, trazendo ao novo mundo que você pode criar quando aceitar essa união, para que você possa tornar essa união real e visível aos teus olhos. Lindo, né?
podes considerar-te um canal através do qual a união com Deus é expressada e tornada real no aqui e agora. Não há outro momento. Não há um ser superior esperando para fazer o que somente você pode fazer. Não existe ninguém mais que conheça aquilo que conheces da maneira que tu conheces, nem que possas expressar o desconhecido da maneira com que tu podes expressá-lo. O desconhecido só pode se tornar conhecido através da recepção e da expressão. Chama-o como queiras, pois não importa mais como você o chama. Descarte todas as palavras que expressem o desconhecido de uma maneira que você não expressaria e encontre a tua própria maneira. Cada maneira é extremamente necessária. Recorda-te apenas do sentimento que existe, um lugar de união em que conheces a Deus, em que conheces o amor, em que conheces a alegria sem tristeza, em que conheces a vida eterna. Este é o grande desconhecido que você tem o poder de tornar conhecido. Divinamente inspirada, Senhora Deusa. Então, este contato através da disciplina espiritual, por isso que é todo santo dia, porque é onde você é verdadeiramente nutrida. Você permanece tempo suficiente para que tudo seja realinhado, para que tudo seja purificado, para que tudo seja transmutado. O Cristo que é você sabe o que precisa ser feito. E não é porque demorou 40 anos para você chegar até aqui que precisa de 40 anos para isso ser transformado. Quanto mais você exercer a tua capacidade de receber e acreditar nessa transformação, mais rápido isso é possível. E Jesus veio nos mostrar exatamente esta possibilidade. Então que você aceite e reconheça que você agora é este canal de transbordar este amor que nutre o teu ser, mas que ele não fica somente agora no teu acesso, mas que você consiga transferir, transbordar, olhar para o outro com a humanidade e com a compaixão. Afinal, eu, Pri, hoje, neste dia 10 de abril, estou com 41 anos. E só agora eu estou aprendendo a expressar isso. Então, eu vou recriminar cada pessoa que está ao meu redor? Ou eu vou amar cada pessoa que está ao meu redor? Porque ela tentou, pode ter certeza que ela tentou expressar, assim como você vem tentando, traduzir tudo isso. Você não tinha as ferramentas e agora você tem, com o auxílio do Cristo em ti. Então entra no teu altar santo, Deusa, faz o teu tempo de oração, faz o teu tempo de devoção, deixa, né, a onda do ser te tocar, os teus pés ali naquela areia envolvida, apenas repouse dentro do teu acesso, fica lá 40, 50 minutos, sente o teu coração encher desse desconhecido que não precisa de um significado, mas que você sabe o que você vive ali dentro e que você encontre maneiras de expressar isso no mundo real, para que isso seja a impressão, a foto do que você vive dentro de si, com amor, com gentileza, com carinho, com devoção, porque quem mais merece é você, e as pessoas que a gente diz que ama são elas que mais merecem, porque se elas nos amam, elas merecem receber o nosso melhor também. Nós merecemos, mas elas merecem também. Não é com um estranho, não é com você. Se a minha gentileza for só com você, tá errado. Eu preciso aprender a traduzir isso, principalmente aonde eu sinto a minha maior limitação. Esse é o meu maior trabalho espiritual, conseguir trazer essa paz que eu vivo dentro de mim para os lugares que eu ainda julgo que eu não consigo. Então, como eu vou aprender isso? Através do amor. Que sirva de inspiração, que tenha te tocado, e deixe o seu comentário aqui. Espero que a história da Thalita de ontem e hoje tenha tocado aí, que você perceba aonde é que você está despejando as programações que você recebeu,
e que você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e reconhecer que ela está dando o melhor. Ela não está errando porque ela quer. Ela está errando porque ela não sabe fazer de uma outra maneira. E que muitas vezes você vai estar criticando, mas você muitas vezes nem sabe como ensiná-la. Você pode até saber fazer, mas saber ensiná-la é um outro rolê. E talvez tu não consiga. Tudo bem? Beijos de luz aí para você e voltamos amanhã.